Olá pessoal, hoje mais um episódio do Por Trás dos Resultados, um episódio incrível que eu tô adorando fazer esse episódio aqui, porque hoje tô cercado aqui, 100% mulheres aqui comigo hoje, mulheres fortes e empoderadas lá da Intec. Hoje elas são quem? São as melhores vendedoras do mês de fevereiro. Então a gente trouxe elas aqui para falar um pouco sobre isso, os diferenciais, as dicas, porque fechar o mês no top 3 em fevereiro não é para qualquer um. Mês mais curto, carnaval, é gente que não vou fechar em fevereiro por conta disso, aquilo, outro. Então assim, a gente tá com um time muito forte aqui hoje. Eu tô com a Ana, com a Joyce, com a Miriam. E eu vou deixar elas se apresentarem, vou pedir para elas falarem um pouquinho sobre elas, dar um resumo rápido sobre elas e a gente vai aprofundando a história. Então, começar por você, Ana. É, Se apresenta, fala hoje quem é a Ana, o que a Ana faz. Olá, pessoal. Eu sou a Ana Carla. Estou atuando na área comercial há 15 anos. Eu comecei numa venda mais agressiva, né? Então, eu fiquei 3 anos no comércio. Tinha meta aí para entregar de cartão, ia na loja, chamava o cliente, vendia seguros. Então, foi lá que eu comecei. E eu não escolhi as vendas que me escolheu. Então, eu terminei, né, o ensino médio, não consegui passar na faculdade federal, então fui em busca de um emprego. Eu lembro até que eu fui com a minha mãe e eu até falei, eu não quero trabalhar no comércio. Aí ela, deixa o currículo aqui, eu deixei e foi assim. Então, eu aprendi muito, né, nesse meu primeiro emprego, até porque eu sou uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, então aquilo ali foi justamente para me desenvolver. E passou esses 3 anos na loja, eu comecei a fazer a faculdade, né, de administração e consegui um estágio em uma outra empresa. E eu achei, né, que eu iria para a área administrativa, mas lá eu fui registrada como consultora educacional, né, onde eu comecei a vender cursos. Então, nessa empresa eu fazia uma venda mais consultiva e foi aí que eu aprendi, né, muitas técnicas, storytelling, rapport. Foi a empresa que eu fiquei 6 anos, saí de lá como consultora pleno, né? Então veio a pandemia, eu fui me desafiar, comecei a vender roupa, criei uma marca própria, ia no Brás, pegava o carrinho, ia vender roupa. E depois eu comecei uma startup, onde eu comecei com Customer Success, que eu tentei sair de vendas, mas eu fiquei só um ano, porque eu queria comissão. Então eu voltei para a área comercial, voltei a vender cursos novamente, também uma venda consultiva, e hoje, né, eu tô aqui na Intec, é um desafio, né, porque é B2B, eu estava acostumada a B2C, né, então todo dia eu tô aprendendo aí novas técnicas, né, o processo, que é muito importante a gente seguir, e a gente vai compartilhar o nosso dia a dia com vocês. Olha aí, história bacana. Agora, Joyce, sua vez, fala aí, se apresenta, fala um pouco da sua trajetória profissional até chegar na Joyce que é hoje. Claro. Então, Joyce, hoje eu também trabalho no comercial da Intec. Eu trabalho com vendas há 14 anos, muito parecido com o que a Ana falou também. É, e assim, eu cheguei na Intec achando que eu sabia muita coisa e a gente descobre que a gente tem muito para aprender, inclusive. A gente vai aprender aqui também. E eu comecei como SDR. Nessa época nem existia esse termo. Então eu era uma assistente comercial e eu tinha que fazer prospecções para 5 vendedoras de automação industrial, de sistemas assim, extremamente complexos, de engenharia. E eu falei, isso nunca vai dar certo. E aí, em 3 meses, eu fui promovida para vendedora. Então, a Vendas me acolheu, assim como acolheu a Ana. Porque eu nunca imaginei, né, sobre essa... é muita pressão e etc. E eu falava, não, eu não vou conseguir. Só que a vendas abraça, né, a gente, principalmente no nosso bolso. Acho que é muita hipocrisia dizer que eu sou vendedora só porque eu gosto. Não. A gente faz dinheiro, que é uma outra coisa que eu falo muito também. Eu não ganho nada, porque ninguém me dá nada. Se eu não levantar, se eu não fizer meu trabalho, se eu, enfim, não tomar nenhuma atitude, eu não vou ter nada. Então, a vendas para mim, é a minha profissão, apesar de eu ter formação em marketing, é a minha profissão porque eu não me imagino fazendo outra coisa. Para mim é muito natural já, apesar de aprender bastante. É desafiador, já tive uma loja online também na pandemia, porque a gente tem que se reinventar. Então ia para o Brás também, 25, e já vendi assim muitos produtos, serviços diferentes. E o mais legal
foi quando eu entendi que eu não precisava ser uma expert naquele produto, naquele serviço, para começar a vender. Porque tudo se aprende, tudo se ensina. Uhum. O que não se ensina é a vontade, né? Não tem como inserir a vontade de ninguém. A vontade eu sempre tive. Então, hoje eu tô na Intec há um ano, um ano e uma semana. E eu aprendo até hoje desde o primeiro dia. E eu entrei, assim, com um time que eu falei, meu Deus, essas mulheres são sensacionais. O que elas fazem? Não tem como que elas conseguem esses números. Eu nunca vou conseguir. E foi um ponto muito, muito bacana que eu tive. A minha gestora, ela acreditou muito em mim. Então, ela falou, você vai conseguir sim. E a gente vai conseguir juntas. Então, ela acreditou muito em mim, o que é muito importante também. Então, eu quero compartilhar ainda mais do que eu sei e aprender ainda mais com as meninas aqui também, com a Bruna, claro. E acho que é isso. Maravilha. Agora, a Miriam, que tá super à vontade com o microfone e tal. Então, Miriam, sua vez aí. Vamos lá, galera. Só para falar um pouquinho, né, rapidamente também sobre um pouquinho da Miriam, o que é a Miriam na área de vendas. Eu venho de pais comerciantes, então desde pequena minha mãe ela atendia ali a galera para fazer a venda e eu tava acompanhando. E aí eu já conseguia ofertar um produto para o meu cliente sem ele imaginar que ele precisava comprar. Isso desde pequena, nunca saí da área de vendas. E eu falo que o que me hoje faz querer sair da casinha é você estar sempre avante, você ter um caminho para trilhar. O que eu quero quando eu oferto algo para o meu cliente? Então, hoje eu tenho um motivo maior, eu tenho a minha filha, ela tem 7 anos, e eu falo que eu saio de casa todos os dias pensando por que eu estou chegando aonde eu estou. Então, a gente vindo de conquistas e poder compartilhar o que é vendas, a vendas ela é a alma do negócio. Então, vendas é para tudo. Desde o seu, oi, tudo bem? Como que você está? O que você precisa? O conte comigo. Então, eu também vou estar aqui para compartilhar isso com vocês. Boa, isso aí. O que eu acho legal de ouvir vocês falando é que como que eu vejo que venda salva, né? Porque eu sou um cara que me identifico assim com o que a Ana falou. Eu era um cara sempre mais contido, mais na minha tal, nunca me vi atuando na área comercial. Quando virei empreendedor, eu tive que aprender a vender. Quando chegou uma hora que eu estava fazendo vendas de um jeito que eu nunca imaginei fazer na minha vida, mas nunca me imaginei vendendo, né? E vendas salva, quando eu falo que vendas salva, tem muita gente que tudo deu errado, vou começar a vender alguma coisa, vou virar vendedor. Só que aí a gente tem esse primeiro pensamento de desmerecer, de se der errado é o que eu viro, mas aí quando a gente entra e percebe que na verdade aqui é onde tem muito valor, aqui é onde eu posso fazer muito dinheiro, porque como vendas, você é empenhado, aprendendo, você pode fazer muito volume de dinheiro, fazer bastante resultado e aquele vendedor que está sempre estudando, se capacitando, pode ganhar tanto quanto um médico, até muito mais, se estiver sempre se capacitando, se preparando para entregar um resultado. E é legal ver isso aí de vocês. Cada uma tem uma história, foi atrás até de tentar empreender, de tentar vender alguma coisa a mais e tal. E isso é bacana. E hoje eu estou com vendedoras incríveis aqui. Hoje eu não tenho mais tanto a habilidade de vendas. Hoje eu acredito que vocês saibam muito mais do que eu. E eu vou sugar isso tudo aqui. E uma coisa que eu falo também sobre o podcast que é bem bacana é assim, ó, cada episódio do podcast vocês vão perceber que a gente sai melhor. Porque a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando, quando a gente está mostrando, do que quando a gente está até lá parado ouvindo. Então o que vocês vão compartilhar hoje aqui, vão ter outras pessoas que vão estar acompanhando, que vão estar assistindo, que vão estar vendo, vão estar absorvendo. Essas pessoas vão aprender com vocês, mas vocês vão estar aprendendo ainda mais por estar verbalizando esses ensinamentos para as pessoas. Então, é uma responsabilidade grande que vocês vão ensinar aqui hoje. Sim. Então, o primeiro ponto que eu vou chegar aqui com vocês vocês estão aqui porque foram as top aí no mês de fevereiro, que é um dos meses mais difíceis do ano. E qual o diferencial que cada uma de vocês tem que fez a diferença nesse resultado de fevereiro, por exemplo? Qual é o seu grande diferencial que você considera como vendedora, Ana? Primeiramente, eu considero que venda é ciência, né? Porque a gente tem que estar sempre estudando também o perfil do cliente. E hoje, no B2B, quando eu entrei foi um desafio e um dos assuntos que eu estudei foi o perfil do cliente. A gente, hoje, temos que fazer perguntas, né? Para entender a dor do cliente, que é um grande diferencial. E também entender qual é o perfil.
Em resumo, tem 4 perfis de clientes, que é o analítico, o expressivo, relacional e pragmático. Então, com as perguntas que a gente faz nesse primeiro contato, a gente consegue identificar, né, qual é o perfil para fazer uma abordagem, fazer perguntas, né, ideais para aquele perfil. Então, por exemplo, eu não posso utilizar o mesmo argumento para um cliente que decide em 2 minutos e outro que decide em 2 semanas, né? Então, acaba que não vende para nenhum dos dois. Então, por exemplo, o analítico, ele precisa de dados, ele precisa de prova social, ele precisa, né, estudar, precisa de um tempo. O expressivo, ele já quer ir mais para a prática, ele já quer o resultado final, ele quer ver, né, o que ele vai ganhar, pensa muito em meta. O relacional é muito de empatia, você tem que ouvir ele, você tem que deixar ele falar, pode demorar um pouco mais a negociação, mas ele tem que ver que você não está querendo empurrar uma venda. Se ele perceber isso, já não dá certo. E o pragmático é aquele que não, ao contrário do relacional, ele não gosta de muito papo, ele quer ir direto ao ponto, quer saber o preço, quer saber o que vai entregar. Então, a gente tem que identificar isso no começo, a gente tem que estar sempre atento, tem que ter a escuta ativa para identificar, né? Porque senão a gente acaba perdendo tempo, né? Não atendendo de uma forma ideal. Então, no dia a dia, eu acho que o que me ajuda muito é a escuta ativa. Falar menos e ouvir mais o cliente é um ponto muito importante. E vocês? Bom, sobre fevereiro em específico, eu também tinha assim. Eu falei, o que eu vou fazer em fevereiro? Porque o ano só começa depois do carnaval, e meu Deus, eu tenho meta, eu tenho contas, eu tenho também conquistas, né? Então, não é só para pagar boleto que a gente vive. E quando começou o mês, eu comecei muito confiante. Porque eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter. Acho não, tenho certeza. A gente tem que acreditar. Se o outro não acredita, é o problema dele. E eu tenho que acreditar em mim. Eu sou a única pessoa que não posso desacreditar de mim. E a partir do momento que eu acredito em mim, fielmente, não só da boca para fora, a gente faz técnicas, processos muito mais assertivos para conseguir chegar no resultado. Em fevereiro, em específico, eu puxei bastante clientes que eu negociei no final do ano, que não fecharam. E um argumento que, assim, serve para todos, né, que querem, obviamente, ter mais resultados com o que a gente vende hoje na Intec. O ano já começou. Ele não vai começar depois do carnaval. Ele já começou. O que você vende, eu preciso, as construtoras precisam, né, no caso da Intec. Então, você vai continuar deixando a sua concorrência faturar o que era para você estar faturando? Isso funcionou muito bem. E organização. Assim, é um desafio para mim. Sistema, deixar tudo ali muito alinhadinho. Às vezes, por falar com muitas pessoas durante o dia, no final do dia eu faço isso. É um desafio que, quando eu consigo alinhar, dá muito certo. Então, organização, acreditar em mim e escutativa, obviamente, entender daquela pessoa, daquele empresário, qual é a dor de fato dele e mostrar para ele que eu não tô aqui para empurrar nenhuma venda para ele, eu tô aqui para ajudar ele. Somos dois contra um problema. E não eu contra ele ou ele contra mim, nada disso. Somos nós dois contra um problema que ele tem e eu tenho a solução. Então, quando a gente entende isso e consegue transparecer isso pro lead, pro cliente, enfim, ele vê que você também não tá tentando só jogar alguma coisa para ele, uma venda para você bater sua meta e etc. Ele entende que, de fato, eu quero ajudar ele. Eu também quero ser ajudada, é óbvio. Sim. Mas é uma troca. E que a partir do momento que ele entende que é uma troca, as coisas tudo flui muito mais. E aí os números falam por tudo isso. É isso aí, boa. Compartilhando também rapidamente, eu falo que hoje a parte mais tranquila na venda é quando o cliente ele entende o valor do que você vende. Que eu falo que na venda tudo é uma realização de sonho. O cara quer aumentar o faturamento dele, mas como que ele precisa fazer isso? Tendo o caminho certo. O cara entendeu o valor que ele precisa, eu falo assim, a venda é dele, não é minha. Porque se ele entendeu o que eu quero, que ele precisa do que nós temos, o cara vai
embora. A gente está falando de vender muito, de ter, hoje no nosso caso, estar de frente dos tomadores de decisão, faz com que ele alcance hoje o contato que ele veio até mim. E realmente eu falo que o básico bem feito, que é o arroz e feijão, é a gente fazer a prospecção, receber aquele contato e entender o que de fato ele está em busca. Porque a gente lidar muito com um cliente que ele tem interesse, que ele chega até nós e ele esquece o nosso contato. E aí, se você desiste desse cliente, aí ele vai embora e você nunca mais tem contato com ele. Então, é acompanhar, entender e mostrar para ele hoje que ele vai ter um diferencial que é mudar o patamar da direção da empresa dele. Ele entendeu isso, ele vai embora, ganhando muito dinheiro, que é a intenção de todo mundo hoje. É isso. Ah, ótimo. É uma relação de ganha-ganha, né? O que a Miriam falou agora. A gente... e, de fato, não é conversa de vendedor. Se um cliente meu, ele não tem resultado, não tem o que eu proporciono, ele não consegue alcançar, para mim não serve. Porque eu tenho que cumprir com o que eu estou falando. Então, primeiro, eu não vendo o que eu não compro. Então, já aconteceu de em outros lugares eu não consegui evoluir porque eu não acreditava naquilo. Diferente do que hoje a gente vende na Intec. Então, é uma relação de ganha-ganha. Quando o empresário, o gerente, o diretor, enfim, quando ele entende a facilidade que ele vai ter e que é uma troca, que todos vão sair ganhando. Não somos só nós, nem só eles, nem só as construtoras. Tudo se encaminha para o que todos querem. Né? Então, a venda se concretiza com também um atendimento personalizado. Cada cliente é um cliente, cada empresa é uma empresa, cada um tem a sua dor, além dos perfis, como a Ana falou. Então, a gente não pode generalizar também, né? A gente tem que... Cada cliente é único. E isso vende. Tratar cada pessoa diretamente para ela. O outro daqui uma hora para amanhã, ele vai ser tratado também com todo atendimento personalizado, porque eu estou falando com ele e eu quero atender a necessidade dele naquele momento. Então, o que a Miriam falou em relação a quando ele percebe uma relação de ganha-ganha, todo mundo ganha. É isso aí, ó. Não, você tem que identificar o perfil do cara, entender para ter a comunicação correta com cada pessoa. O cara sentir que a melhor venda é aquela que não parece venda. É o cara sentir que é uma conversa. Nós estamos juntos aqui para falar de um problema específico do qual eu sei como resolver para você. Vamos falar de como a gente resolve? E é isso. Não tô te empurrando nada, vendendo coisa do tipo. E ter justamente também aquela empatia do cara. O cara enxergar o valor do que você tá oferecendo e falar, nossa, isso aqui é bom demais. Olha o valor que tem essa solução pro tamanho do problema que eu tenho. Não, é maravilhoso. Então, tudo isso aqui, cada detalhe é técnica, né? E isso que é bacana. E a Intec hoje, por exemplo, usar a Intec de exemplo, a gente aprende muito com vocês. Sim. Então, ver essas técnicas acontecendo é o que chegou no momento hoje que a Intec tem. O que a Intec se transforma hoje? Ela entrega a plataforma de prospecção de obras para o cara achar o tomador de decisão. Mas não adianta ele achar o tomador de decisão se ele não tem essas técnicas, se ele não vai conseguir vender. O que a gente fez? Criamos o curso dentro da plataforma. Então agora o cara acessa as informações e ensinamos técnicas de vendas focadas na construção para o cara converter muito mais. E isso vem de onde, essa expertise? A maioria das técnicas a gente aprende com vocês, no dia a dia, em cursos que a gente pega para ensinar, para capacitar. Então, estar com pessoas de um nível tão alto não contribui só para os pares com vocês, contribui para todo mundo que está vivenciando o mesmo ambiente. Para mim, inclusive, que estou lá no papel de CEO e tal. Então, é bom demais ter uma equipe assim. Então, recomendo aí, você é empreendedor, empresário, você tem um time bom, time foda mesmo, colocar esse termo incrível. Vai pra cima, atrás, valoriza. Tem gente ruim, tira, porque busca que tem gente boa querendo, como essas meninas aqui, que arregaçam. Hoje, todo o resultado vem das pessoas. Falei pra caramba aqui, mas deixa eu voltar aqui. O ponto que eu quero passar pra vocês é assim, na história de vocês, comercial, né? Nessa história de rotina comercial. Eu quero que vocês me digam um grande erro e um grande acerto que vocês têm no histórico de... Pensando assim, no momento,
que eu tô vivendo, que eu falo que é um acerto, é a inteligência emocional, que eu acho que é muito importante na área comercial. Então, muitas vezes o cliente fica sem responder, o cliente fala um não pra gente, e se a gente não tiver inteligência emocional, o resultado não vem, né? Fica aquela pressão. Tenho até o exemplo do mês de março, né? Que até o penúltimo dia eu tava com 60% da meta entregue. E com essa inteligência emocional, pensamento positivo, até o último dia eu falei, eu vou entregar a meta. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito, assim, no que a gente fala, concretiza, no que a gente pensa, concretiza. E eu acho que isso tá ligado à inteligência emocional também. Então, o universo mandou, deu certo, pra conseguir bater a meta no último dia. Então, acho que um ponto forte que eu tenho hoje nas vendas é esse controle emocional e pensamento positivo. E o que eu tenho a melhorar, que às vezes eu me empolgo muito no WhatsApp com o cliente, envio assim muito texto, que eu quero falar, quero enviar um áudio grande, e às vezes ele nem dá atenção. Então, a questão da qualificação, que como a gente faz prospecção, né, a gente entra em contato com o cliente, esse contato mais frio, a gente precisa fazer perguntas no início, né, para identificar até se é um cliente potencial para a gente levar para uma reunião, para não perder tempo. Então, muitos clientes não dão abertura para a gente fazer as perguntas, né, para responder. Então, nesse momento eu estou aprendendo aí técnicas para criar essa conexão, esse rapport de uma melhor forma, né, para ele se abrir, para ele responder as perguntas que eu preciso, para mim saber se eu levo ele para a reunião. Então, é um grande desafio hoje para mim, porque ele não atende, eu já quero chamar no WhatsApp e já quero mandar texto, mas eu tenho que enviar um oi, tudo bem? Aí faz as perguntas. Esses dias eu até comentei com o cliente, eu fiz as perguntas e falei, ó, você pode me responder com calma, envia um áudio respondendo essas perguntas. Então, o grande desafio hoje para mim é criar essa conexão com o cliente nessa prospecção mais fria, né, quando eu entro em contato. E aprendo muito aí com vocês, com a Miriam, que tem uma ótima técnica de rapport, né, conecta bem com o cliente. Mas esses são os desafios do dia a dia. Você, Joyce, qual que... Bom, em geral, eu acho que assim, um erro que traz todos os outros não pegar o não para mim e não entender que às vezes o não, ele não é para Joyce, ele não é para o produto ou para o serviço que a Joyce está vendendo. Muitas vezes não está no momento daquela pessoa e não tem o que fazer. Então, quando eu entendi também que eu tenho que, antes de falar, eu preciso entender, eu preciso qualificar, a gente fala muito sobre isso. Então, eu preciso entender se ele está dentro do meu perfil de cliente ideal. Então, quando eu entendi que eu precisava ter, não dá para vender para todo mundo. Então, para quem eu vou vender? O meu perfil ideal de cliente, ele tem essas características. E é aí que a gente faz essa qualificação para então falar da nossa solução, de tudo que a gente entrega. Porque se eu não souber, eu vou falar um zilhão de funcionalidades, de soluções que eu tenho para ele, e ele só precisa de uma. Pô, ele nem precisa de nenhuma daquilo, ele não sabe, ele não está alinhado, a gente não alinhou as expectativas. Então, quando eu entendi que eu preciso primeiro entender, fazer as perguntas certas, entender de quem está do outro lado, né? Como que eu consigo auxiliar ele, aí tudo melhorou nessa questão de conseguir conduzir todos os processos com naturalidade, com verdade, com simpatia mesmo, né? Olhando para o momento do outro. Então, eu acredito que, assim, o maior acerto foi fazer as pazes com o não e escuta ativa de verdade, não só da boca para fora. Não robotizar, realmente escutar o que você está falando, porque as pessoas têm as suas dores e elas gostam, inclusive, de falar, alguns. Sim. E é isso, e a gente tem que ouvir. Senão, as coisas não andam. Então, acho que, para mim, são duas viradas de chaves, assim, bem fortes. Perfeito. Miriam? Hoje, o que eu falo, assim, que um dos maiores erros, né, que
eu vejo na área de vendas, é a pressa do cliente ser a nossa pressa, porque ele fala o que ele quer e a gente em cima fala para tentar ali, em primeira instância, querer vender. Ele falou para mim, eu vou falar para ele. E hoje eu acredito que é o contrário. É realmente você ouvir o que o cliente precisa, identificar qual que é a urgência dele, justamente para você não fazer todo o processo e o cara falar assim, daqui uns 3 meses. Hoje não. Hoje não. Então eu falo que hoje um dos maiores desafios no comercial é lidar com a frustração. A frustração a gente fala assim, ai meu Deus, e agora? E como a Joyce mesmo mencionou, o não, ele não é para nós. Eu vou pegar um exemplo bem rápido que eu tive com uma cliente minha, agora no mês de março, que foi a cliente que me ajudou a bater a meta. Eu falo que me ajudou, porque se não fosse para o interesse dela e o meu interesse, a gente não tinha feito negócio. Então ela me apresentou um problema, é uma cliente que eu já venho trabalhando, mas sempre acompanhando ela no follow-up, eu acho que é uma importância muito grande também. E aí ela só me apresentou problema. Problema. Eu peguei com ela uma folha e falei, ó, sabe nessa folha? Foi até engraçado, porque ela não imaginava a dinâmica. Eu peguei a folha estava em branco e eu fiz um risquinho na folha. Uma pontinha, né? Ah, ela, eu estou vendo só a pontinha. Eu falei, você só está vendo o problema. E hoje o que a sua empresa precisa é de uma solução que era pra gente ter começado antes, mas tudo bem, não era a época. E hoje, se você entende o acerto que você precisa ter para ajustar a tua empresa, você vai embora. E aí ela falou assim, nossa, eu não imaginava, porque ela estava mencionando sobre algo ruim que estava acontecendo, e eu falei, está com uma obra. No meu sistema eu te entrego mais de 4.000 oportunidades. Você prefere as 4.000 oportunidades ou ficar com aquele pontinho que está te incomodando? E aí ela assinou o contrato. Então eu falo que entre erros e acertos a gente vai trazendo diferencial para ambas finalidades, para o cliente entender e também para a gente acompanhar aqui do outro lado. Meu Deus, quem não fecharia essa Deixa eu venda aí? anotar, gente, calma Nossa, aí. Eu teria fechado também esse argumento aí. Não é? Ó, e vocês veem como basicamente todos os argumentos aqui, eles caem em mentalidade, positividade ou reverter um problema em um benefício, uma solução. Então, questão da inteligência emocional. Hoje que eu tô de fora, que eu não participo diretamente das vendas, para mim é bem engraçado até de observar. Porque às vezes a pessoa que não tá com a meta batida no final do mês e tem uma do lado que está com a meta batida no final do mês, a que tá com a meta batida, você vê, essa pessoa, se ela quiser, ela fecha mais uns 10 contratos. Porque a energia, a confiança, a leveza que essa pessoa tá, a venda tá fluida. A pessoa que muitas vezes não está com a meta batida, mas não tem um controle emocional bacana, o que acontece? Essa pessoa, eu passo ali, eu observo essa pessoa falando, ela não percebe, não parece uma venda, parece uma ameaça. Parece que eu tô te ameaçando, assim, fica pesado a conversa. Mas quem tem esse controle emocional, por exemplo, que a Ana mencionou, é isso. A Ana tá lá, no final do mês, estava com 60% da meta batida, ainda faltava 40%, mas não se deixou afetar. Teve um bom controle. Positividade, fé também, isso ajuda. Fé ajuda, sim, porque dá tranquilidade pra gente ter leveza para seguir. E isso faz com que as vendas fluam no nivelamento que tem que seguir, né? Não no nível da ameaça, do desespero, mas você consegue manter o equilíbrio e saber que você consegue e tal, então faz diferença. A questão do problema, pô, sua cliente tinha um problemão, e você mostrou para ela o problema, e assim, aquele caso que eu adoro problema. As pessoas ficam, eu recebo direto crítica de quem trabalha comigo de, mas por que você tá tão calmo? Por que você tá... Como que você não se irrita com isso? Como que você não fica tão... Eu falo, porque que maravilha que a gente está enxergando isso. Porque se a gente está enxergando isso, é uma oportunidade para a gente resolver algo que a gente não estava enxergando. E também pode ser uma oportunidade para melhorar e oferecer algo que outra pessoa vai ter esse problema também. Uhum. Então, assim, contornar os problemas. O não, como a Joyce falou. Fazer as pazes com o não. O não é libertador. Eu adoro o não. Porque o não, ele me permite seguir para outro. Não deu certo aqui? Não, tal. Maravilha. Não funciona pra você, não fez sentido, tá bom, tal, vou pro próximo. Mas, claro, como uma boa parte comercial, eu não deixo um não ser só um não. Antes de sair do não, tá bom, mas o que você achou? Não, achei bom, mas não é pra mim. Então tá bom, você achou bom? Me passa uma indicação. O não precisa ser somente um não. Eu posso pegar um não e carregar algo mais. Pode ser um não para um momento. Um ainda não. Isso, exatamente. Pode ser um ainda não. Então, fazer as pazes com não é muito bom. É isso. E o cliente percebe, né, quando a gente tá desesperado. Então,
não pode deixar transparecer isso, porque o cliente, ele não compra o produto, ele compra a segurança. Então, a gente tem que, mesmo tá lá por dentro desesperado, não pode de jeito nenhum transparecer isso. Tem que ter muita confiança, muita segurança, senão ele não compra, O desespero, ele tem um cheiro forte. né? Sim. E não importa se é por telefone, se é por vídeo, se é pessoalmente, é muito perceptível. E aí, a outra pessoa do outro lado, quando ela sente o desespero, eu não sei, eu acredito que com vocês também seja assim, mas sentiu, e às vezes até tem cliente que fala ainda, né? Eu sei que você tem que bater a sua meta. E aí você fala, meu Deus, meu desespero, eu não passei o anti-desespero hoje. Então, o desespero, ele tem um cheiro muito forte. E ele acaba com muitas negociações. Eu sempre falo assim, quando o cliente fala, eu sei que você tá desesperada, precisando bater a meta. Aí eu falo, olha, eu vou te contar um segredo. Minha meta, ela já tá batida. Isso aí. Porque é quando a gente fala da segurança. Se o cliente, ele sente que você tá enfatizando que você precisa, ele vai fugir. Ou vai fazer igual a minha cliente. Esses dias era 9 horas da noite, ela me passou uma mensagem falando assim, me passa o teu melhor preço. E aí eu peguei e conduzi ali a tratativa, falei que vendedor, ele não tem hora para atender, ele tem que resolver ali o problema daquela empresa, e é isso que a gente faz. E aí eu peguei, respondi, retornei para ela, no outro dia ela nem sequer falou comigo. Aí eu peguei e falei, olha, tudo bem, a minha meta tá batida, quando for o melhor momento para você, a gente negocia novas propostas. E agradeci. É não identificar a urgência que ele quer, mas sim você saber que ele precisa daquela solução e você tem a sua tranquilidade para resolver. É isso aí. Quer queira ou não, vendas é um jogo de poder. Sim. A gente não gosta de ver dessa forma, mas é um jogo de poder. E quando o cara fala pra você, não, eu sei que você tem que a sua meta pra bater, ele puxou o poder pra ele. Sim. A hora que você falou pro cara, não, mas eu tô tranquilo, a minha meta já está batida, você tomou, não, devolve aqui o poder. Exato. E você retoma o poder da negociação, é isso mesmo. Então, ter esse nível de segurança dá todo o poder, toda a autoridade pra você seguir conduzindo. Foi perfeita essa sua argumentação, assim, que ele puxou o poder com essa fala e você, não, devolve aqui. Exato. Você basicamente fez isso, então isso é bem bacana. E tem uma coisa que empodera muito o vendedor, mas a grande maioria resiste muito a isso, tal. E vocês, pela bagagem que vocês já têm, quero que vocês me ajudem a aprofundar nesse ponto, que é o quê? Por que eu, Bruno, enxergo não como libertador? Porque eu penso que depois daquele não, tem vários outros casos para trabalhar. Para eu ter vários outros casos para trabalhar, o que eu preciso fazer? Prospecção, exatamente. Então, assim, qual que é o ponto que vocês têm para aconselhar pessoas, dicas, incentivar, inspirar mesmo? Porque o cara do comercial, principalmente o iniciante, o desafio do cara é a prospecção. Como vocês ajudariam essas pessoas agora? O que vocês, sei lá, compartilhar de técnica ou de inspiração mesmo, de mostrar o real benefício da prospecção? Manda você agora. Olha, eu acho que eu sou suspeita, porque eu comecei em vendas com prospecção pura, sem nenhum comissionamento, nenhuma bonificação, inclusive. E rapidamente eu entendi que quando você está prospectando, você está escolhendo para quem você quer vender. É diferente de quando alguém entra em contato com você. Porque aquela pessoa, muitas vezes, quem entra em contato, então um concorrente também ele está falando, então ele fica fazendo muitas comparações. É fácil dele tentar pegar o poder para ele e deixar você ali disputando preço, fazendo um leilão. Então, a prospecção também não pode ser para todos os lados. Então, antes de prospectar, quem eu vou prospectar? Por que eu preciso prospectar? Então, eu vou prospectar o perfil XYZ. Como eu vou fazer isso? É por telefone? É por WhatsApp? É por e-mail? É pessoalmente? Então, estruturar isso antes, porque quando você vai iniciar, você já sabe, você já vai no ponto certo, você já tem um ponto fixo. Então, você sabe que você está no caminho certo. E eu acho que assim, um vendedor hoje que não prospecta, ele pode estar um pouco acomodado. O que é muito ruim para as empresas em geral. Porque se eu tenho uma carteira de clientes que eu trabalho, não faço prospecção. Quem compra da Joyce vai comprar da Ana, vai comprar da Miriam, vai comprar do Bruno, independente, porque ele compra da empresa. Então, e aí tem ali a bonificação, o comissionamento. Pra mim esse valor tá bom, não preciso prospectar. E eu tenho 40 anos de mercado, muita empresa fala isso, eu tenho anos de mercado, eu sou muito conhecido. Então é mostrar para ele que
Sim, você que é muito bom, tem muitos anos de mercado. Mas você sabia que seu concorrente tem um concorrente de 1 ano, de 1 mês, de 2 meses. Quando ele for atrás do seu cliente que você quer fidelizado, ele vai prospectar. E ele vai pegar o seu cliente de você. Já parou pra pensar nisso? Então, a prospecção é para todo vendedor, todo. Então, em todos os momentos. Com meta batida, independente da época do mês, inclusive. Só que com estratégia. Não dá para tentar prospectar todo mundo e vender para todo mundo. A gente tem que saber o que a gente o resultado que a gente quer, que a gente está buscando. E aí sim a gente vai para cima. Boa, essa aí prospectar errado, você enche sua cesta de lixo, né? Só tá certinho. E qual a próxima? Eu vou falar da prospecção, como vocês vão motivar as pessoas a prospectar. Vamos lá, deixa eu só falar um pouquinho, que eu acho que é um momento muito importante, porque o novo, quando ele chega cheio de ambição, ele chega cheio de brilho nos olhos. E eu tive a oportunidade de treinar pessoas novas que vão entrando, e é gostoso de você entender a sede deles. E eu falo que hoje são 3 pontos essenciais que eu sempre menciono, né? Eu falo que ele ter a constância de prospecção, de ligação, vai fazer ele ter vendas. Eu falo que hoje ele também conseguir ouvir do outro lado vai fazer ele ter sucesso, porque o desespero do novo é querer vender. Então, ele vai fazer com que ele ligue em várias empresas, prospecte tudo que ele ver pela frente, e ele vai acabar enchendo um funil que não vai ter qualidade. Então, eu acho que você pegar pela mão e falar assim, olha, se eu fosse você, como eu já passei por esse momento e eu quero te ajudar, vamos ter primeiramente a organização no teu RD para você conseguir acompanhar um follow-up. Assim, você vai conseguir saber quem é que está no teu funil e que tem possibilidade de seguir e quem não. Então, acho que quando a gente fala de um novo, que ele vem cheio de vontade de vencer e levar dinheiro para casa dele, é você realmente apresentar esse processo. Que eu falo que o processo ele não é difícil. Se você fizer ele bem feito, você vai ter muitos resultados. Boa. Isso aí. E quem não prospecta hoje, né, porque não quer ganhar mais dinheiro, né? Porque muitas empresas, né, focam aí 100% em leads, né, em marketing. E quem prospecta é porque enxerga, né, que pode ganhar muito mais, né? Pode alavancar ainda mais os resultados. Então, e não prospectar, né, de qualquer jeito, né? Tem que ter uma lista, né? Tem que ter tudo organizado para você entrar em contato, né? Inclusive quem vende para obra, né? Tem a plataforma Intec, né? Que você vai prospectar de forma estratégica. Então, hoje quem prospecta é quem quer ganhar mais dinheiro, quem é ambicioso. E é sempre bom lembrar que na Intec, o que a gente vende? A gente vende uma solução de prospecção. E a gente traz o nível, quando o cliente não tem o lead, não tem de consciência que ele precisa prospectar, senão ele vai perder muito. E eu falo isso acreditando nisso, porque é o que acontece. Então, olha para você no espelho e também fala isso para você, porque não é só para o seu cliente que isso serve, é para você também. Você que está chegando agora, você que já vem de vendas há um tempo, mas de outro segmento, vem com essa sede, igual a Miriam comentou, que é muito importante isso. Acho que é o mais importante, talvez, porque processos a gente aprende, técnica a gente aprende também. Então, quando eu falo para o meu cliente, você quer deixar o seu faturamento na mão de terceiros, tráfego pago, quem vai entrar em contato, eu também estou falando isso para mim. Se ele fala que não vou seguir com você, eu falo para ele, então tá bom, você quer continuar deixando as suas vendas na mão de terceiros, depender de quem vai entrar em contato com você. Assim é pra gente também. Então, para quem está chegando, por exemplo, na Intec, ou em qualquer outra empresa, vai atrás, não fica esperando chegar. Porque quem espera vai pegar o resto, a sobra, quando chegar em você. Então, vai atrás, porque eu estou vendendo algo para você ir atrás, inclusive. Só que eu também vou atrás. E eu preciso ter essa consciência de que assim como eu vendo, para que as pessoas consigam, as empresas, os vendedores, consigam ter uma prospecção muito mais assertiva, eu também preciso ter essa consciência. Então, é ouvir o que a gente está falando para o cliente. Não só da boca para fora, mas internalizar também. E não sei se vocês entendem o nível de responsabilidade que vocês têm, se vocês já perceberam. Eu já vi de fora, eu já presenciei, e falando aqui, talvez vocês vão ter na memória de vocês uma situação do tipo. O que deve ter de empresas que vocês já salvaram e vocês nem sabem, não fazem ideia,
Porque sempre acontece de ter aquele cliente que ele está acomodado com determinado faturamento. Ah, não, a gente precisa prospectar. Eu recebo meus clientes de indicação, ou a gente tem o marketing e tal, e o cara não entende o que ele está deixando na mesa de prospecção. E quando vem uma crise, talvez foi aquele dinheiro que faltou. E quando vocês explicam para o cliente a necessidade de prospectar, a importância da prospecção, mostram essa nova ferramenta e vocês ensinam isso para ele, é uma consultoria que vocês dão, o cara não contrata só a plataforma, ele contrata a consultoria que vocês deram ali. Você precisa de uma plataforma de prospecção, ele entende isso. E ele compra essa plataforma, ele começa a vender para as obras, para as construtoras, ter resultado, um resultado que ele não tinha antes, onde fez toda essa diferença na empresa do cara? Começou na venda de vocês. Então tem esse nível todo de responsabilidade. Muitas vezes o cara não tem essa consciência. A gente acha que comodismo muitas vezes está só nos níveis mais operacionais, e não. Tem gestor que é acomodado, tem empresário que é acomodado, tem tudo que é acomodado. E muitas vezes a gente no papel de vendas, a gente está ensinando. Por isso que a venda de vocês é consultiva. Vocês não são vendedoras. Vocês são consultoras que têm uma responsabilidade de entregar uma ferramenta que ou tira o cara da lama ou faz o cara crescer muito mais. É uma responsabilidade absurda, mas muitas vezes a gente não sabe disso. É difícil o cara que está contente ligar para falar o que aconteceu. Normalmente que vai ligar é o cara que está insatisfeito e tal. Então, mas o cara que teve um baita resultado, se a gente ligar lá e pedir um depoimento, ele vai dar. Mas dificilmente o cara vai ligar, oh, nossa, que você passou, você mudou minha vida, você mudou a empresa e tal. Acontece, mas é uma minoria. Então, tem esse nível todo de responsabilidade. E vocês já sentiram isso? Que a tratativa, a consultoria de vendas de vocês, vocês já sentiram que vocês estavam ensinando e fizeram a diferença real na vida de uma empresa? Sem dúvidas. Eu sempre puxo gancho, é quando eu vou fazer a prospecção. Eu faço o meu cliente imaginar. Ele imaginar porque, assim, eu falo pra ele, você não estava esperando o meu contato. Você nem sabia quem era a Miriam. E aí eu acabo criando esse rapport com ele, ele já fica ali mais leve, tipo assim, ela não quer me vender. E aí eu já vou conversando com ele mesmo para que ele não entenda que é uma venda. Porque quando uma empresa entende que é mais uma pessoa tentando vender, ela fala que não tem tempo. Então eu falo que o despertar o interesse hoje de uma prospecção para você levar para uma reunião é fazer o cara ver muito mais aquilo do que ele imaginou. Então ele fala, eu não estava esperando, eu nunca tinha visto e hoje eu entendo que faz total sentido para minha empresa. E aí pegar um exemplo como recentemente uma empresa que eu fechei, e aí no outro dia com aquele pós-venda, eu passei uma mensagem, perguntei se estava tendo alguma dificuldade, e ela falou para mim que na primeira ligação dela, hoje no nosso sistema, ela já puxou uma negociação, que o técnico da empresa dela já foi e fez a medição para uma negociação. Então, assim, para nós é muito satisfatório você saber que a pessoa não esperava, não te conhecia e ela está alcançando o extraordinário. Olha, isso mesmo. E a venda de sucesso é aquela que o cliente renova, né? Então, o meu caso que eu bati a meta agora de março, o cliente comprou comigo um estado em janeiro e ele voltou para contratar o Brasil, todo o Brasil completo. Então foi um upgrade, eu fiquei muito feliz com o retorno dele porque tá dando certo, né? Então, a venda de sucesso, né, quando o cliente usa certinho, quando ele tem resultado, e a gente fica feliz quando ele começa a ter esses resultados. Tem uma coisa muito legal, eu não sei se você escuta isso, eu acredito que sim. Você sabe o time que você tem. Mas o próprio cliente, é muito engraçado isso. Ele fala, vou dar um exemplo até de uma venda que eu fiz há 2 dias. Eu liguei pro dono da empresa, prospecção Freire, ele nem não sabia quem eu era. Só que eu também não me apresentei como se a gente não se conhecesse. Um pouco mais de intimidade, assim. Não é um call center, por exemplo. Todo mundo tem horror, né? E era 10 da manhã, 2 horas eu fiz a reunião online com ele, mostrei toda a plataforma, mostrei as formações, que ele achou sensacional. Ele falou, Joyce, eu não conhecia isso, eu não sabia que isso existia, isso é muito bom. O sistema de vocês, ele é excelente. Aí eu falei para ele, não é só um sistema, é um ecossistema, porque eu te ajudo com, não só com a prospecção, eu te ajudo com o que dá certo hoje. E o que é muito interessante, porque ele falou assim, outros já falaram, mas ele falou, Joyce, você é uma excelente vendedora. Eu falei, aí eu mostrei os meus 2 certificados que a gente tem na plataforma hoje. Eu falei, olha, você também, a sua equipe também podem. Inclusive, eu tenho aqui os meus 2 certificados. Tá nas suas mãos. Então, o cliente também compra a gente. Né? Porque quando ele percebe que tem alguém negociando com ele muito bem, entendendo, né? E ele
E ele assume, ele compra. E a gente fechou no mesmo dia. Na reunião mesmo, a gente fechou o contrato, 1 hora depois ele assinou o contrato. Para mim, é uma realização, né? Uma prospecção que você faz de manhã, depois do almoço, você faz uma reunião, apresenta, negocia, emite o contrato. Isso é... Gente, isso é... Ai, as meninas sabem bem como é, isso é sensacional. E é muito interessante isso. O próprio cliente fala, ele fala, você é uma excelente vendedora. E ele entende que, porque se eu sou uma excelente vendedora, ele me vê assim, ele entende que ele também pode, e a equipe dele também pode. Porque eu estou vendendo a solução e mostrando tudo que eu vendo na prática. Então, esse nível de consciência traz para um nível de consciência para ele quase que palpável. Sim. E isso vende muito. É verdade, porque ó, você pode ser a melhor vendedora do mundo, mas se você não conseguir chegar no cara, não adianta nada. Então é legal, quando o cara tem uma ótima tratativa, como foi a sua com ele e tal. Nossa, que tratativa incrível que ela teve comigo. Olha que vendedora absurda. Mas de que adiantaria se você não tivesse como chegar até ele, né? Então é o que vocês oferecem hoje, né? Meios para a pessoa chegar a quem eles precisam chegar, e quando chegar lá, a gente até prepara o cara para ele desenvolver de uma forma bem bacana, né? Isso que eu acho legal. E foi o que você falou também, uma venda num dia que você não está esperando, do nada sai aquela venda no mesmo dia, muda o dia da gente, né? E vendas, o que eu acho bacana em vendas é assim, ó. Vendas eu acho que é a área que mais mexe com a cabeça das pessoas, porque a mentalidade da gente é uma montanha russa. Se a gente tá desanimado, pra baixo, desmotivado, triste, não sei o que, sai uma venda do nada que a gente não esperava. Acabou. Todo aquele sentimento foi embora, mudou tudo, é outro sentimento, é outro nível, é outro cenário. E porque às vezes era uma coisa que a gente sentia que estava descontente, mas se a gente era tão descontente, era tão apático com aquilo, por que a gente tem tanta felicidade quando acontece algo bom, quando o cliente nos elogia? É porque tem valor. E vendas é a única área que é esse turbilhão de emoções e amor e ódio junto, é tudo ao mesmo tempo. E por isso que é uma área tão apaixonante. E eu, assim, vendas, eu tenho meu perfil lá. Meu perfil eu jogo muita coisa de mentalidade. Eu mal coloco técnica, processo, essas coisas. Por quê? Porque para mim resultado vem muito, depende muito de mentalidade. Aí eu vou perguntar aqui para vocês o seguinte, assim, ó. Essa parte de mentalidade, para vocês irem para um dia que vocês sabem que vocês têm que arregaçar de vendas. E só que seu dia começou péssimo. Começou horrível. Que vocês fazem? Qual é o jogo mental que vocês fazem com vocês mesmos para entrar numa linha bem, sem refletir aquele dia horrível do jeito que começou, sem deixar que aquilo reflita no restante do dia de trabalho de vocês? Eu acredito que são vários fatores. Até o ambiente, né, que você está, o que você ouve. Então, eu costumo, quando eu acordo, eu declaro que hoje coisas maravilhosas vão acontecer no meu dia. Eu todo dia falo isso. E eu gosto também de estar em um ambiente organizado, de ouvir músicas que elevam, né, minha energia, porque isso faz toda a diferença. Se a gente acorda já com a energia baixa, né, ouve muitas reclamações, né, entra naquela energia, não vai acontecer os resultados, porque vem da energia, é o ambiente, né, é também, claro, as técnicas, mas tem muito isso de energia. Então, eu procuro tomar muito cuidado com o que eu ouço, música principalmente, e o pensamento, né? Às vezes a gente vê no nosso dia a dia coisas ruins, a gente não pode absorver, né? O cliente que fala não, o cliente que dá um negativo, então é ter esse cuidado com o que ouve, porque começa tudo aqui na nossa cabeça, né, para depois concretizar. Sim, tem dias que a gente acorda e a gente fala, não, hoje não é meu dia, e aí o carro para no meio de uma rodovia, ou o ônibus quebra, ou chega atrasado, e isso reflete muito no dia a dia. Então, o que eu trago para que isso não atinja, né, não interfira na minha performance, no meu desempenho, quais são os meus porquês. Então, tá, já está chovendo, o ônibus quebrou, o metrô, o carro, mas você ainda assim levantou, saiu de casa e foi para a empresa. Você vai fazer o que lá, se você continuar assim? Então, eu lembro dos meus porquês. Por que que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu faço isso, com isso eu consigo fazer isso, e alcançar as metas X, Y, Z que eu tenho na minha vida. Então, eu sempre me lembro
dos motivos que me levam a ignorar ou deixar da porta para fora tudo aquilo, me esforçar bastante, porque nem sempre é tão fácil assim, porque os nossos porquês, eles são fortes. A Miriam deu o exemplo da filha dela, por exemplo. Então, cada um tem as pessoas que dependem. Então, assim, os nossos gestores, eles falaram um tempo atrás, num treinamento, algo muito importante. Quem ganha quando você ganha? Então, quando eu ganho, quem ganha junto comigo? A minha mãe ganha, o meu irmão ganha, o meu cachorro ganha, a minha família, todo mundo ganha junto. Então, isso traz mais a positividade e vai tirando a negatividade. Porque a gente lembra das conquistas, lembra de onde a gente estava, onde a gente está agora, porque a gente está num nível muito mais avançado, todas nós, desde quando a gente começou. Então, lembrar dos motivos que nos fazem estar ali todos os dias. Boa. E você? Eu falo que hoje, para mim, a parte de mentalidade influencia muito. Ontem meu gestor foi meu exemplo. Ontem eu cheguei para ele e eu falei assim, eu tô perdida. Aí ele me olhou e falou, o quê? Ele falou, ligar. Aí eu olhei e falei, não acredito. Aí eu tava lá, né, eu falei, meu Deus, qual que é a motivação que eu preciso de hoje? Por mais que a gente tenha um porquê e um motivo de todos os dias, eu falo que se não tiver consistência, a motivação, ela não vale de nada. É isso mesmo. E aí eu estava lá, procurando no meu RD, procurando no meu WhatsApp, falando, meu Deus, quem é que eu vou encontrar hoje? E o meu gestor me mandava, você não tá ligando? Vamos, liga? Aí eu tô ligando. Aí ele, puxa um cliente, vai atrás dos perdidos. Aí eu falei, eu tô indo atrás. E eu já batendo os pezinhos debaixo da mesa. Ele falou assim, acredite em você, porque eu acredito em você. E se eu tivesse desistido, eu teria não entregue a meta. E ali, ele tentando pela consistência dele, falou, vai, eu estou com você. E se eu ficasse pela motivação, eu tinha desanimado. Porque eu falei, eu já procurei todo mundo, já recebi 300 nãos hoje, acabou. Eu falei, não vou bater a meta, não vou poder tirar ali as minhas férias alcançando o que eu quero, que é desfrutar com a minha filha. E aí teve um momento que eu encostei assim na cadeira e falei, amém, eu vou pro próximo. Aí eu falei, consistência. E o Cláudio, vamos? Que cara chato. Aí eu fui e comecei. Liguei pra um, procurei outro, daqui a pouco eu falei, Cláudio, deu certo. Ele só mandou no meu WhatsApp, eu acredito em você. Então, pra mim, a consistência hoje, ela é muito importante. Principalmente sobre mentalidade, porque todos os dias você não tá bem. Todos os dias tem uma coisinha que tira a gente do eixo. Só que não, eu puxei aqui o que o Bruno falou sobre eu gosto do problema, porque todo momento tem alguma coisa. E se a gente não tiver essa dinâmica de falar, eu vou pra cima e eu vou vencer, a motivação ela vai ficar lá embaixo. Sim. Então tem que ter essa mentalidade pra frente. Uma coisa também que eu tenho colocado em prática, principalmente esse ano, dessas promessas de virada de ano, né? Independente do que estiver acontecendo fora, eu tenho que seguir o meu planejamento. Então, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, se eu tenho que manter a minha constância. Se eu sei que eu preciso fazer 50 ligações no dia para conseguir 15 reuniões, essa é a minha média, por exemplo, para conseguir 5 contratos, não importa o que esteja acontecendo. Eu tenho que ter essa constância. E eu também tenho que desapegar. Fazer as pazes com o não também é isso, é desapegar. Aquele cliente, ele não responde mais, já estava tudo certo. E aí a gente se apega naquilo. E tem tantos outros que se você ligar, por exemplo, igual esse exemplo que eu dei agora há pouco, se você ligar, você fecha aquela venda naquele dia. Então, desapegar também. Próximo, igual ela falou, deixa eu respirar, amém, próximo. Isso é muito, muito, muito importante. A consistência e o eu acredito em você tem muito poder. Eu já falei isso para minha gerente, inclusive. Ela fala, ela incentiva muito, mas eu sempre enfatizo com ela isso. Que quando você tem alguém que você se inspira, que é alguém que tem resultados extraordinários, enfim, que tem técnicas excelentes também, essa pessoa vira e fala, eu acredito em você, falta você acreditar, ou algo do tipo, muda o seu dia.
Sim. Muda o dia e, consequentemente, os resultados. É incrível. E o processo é muito importante, né? A minha líder, Ângela, ela dá muita ênfase no processo e eu concordo com ela, porque se a gente olhar só a meta final, fica mais difícil, mas se a gente olhar as metas diárias, né? Seguir o processo, qual é a minha meta de ligação, qual é a minha meta de prospecção, de reuniões, fica até mais leve. Então, eu procuro até colocar metas diárias, semanais, escrevo, coloco o número, né? Que é sempre importante a gente escrever, né? Para concretizar. Então, olhar aquela meta diária, né? Seguir o processo e ter constância é muito importante também. Olha que legal, quantas dicas saíram de mentalidade aqui, e tudo dicas boas, todas totalmente aproveitáveis. Aí você vê como cada pessoa tem um hack mental diferente, né? Por exemplo, eu achei bem legal. A Ana, ela profetiza para ela todos os dias de manhã, coisas maravilhosas vão acontecer no meu dia. E acontece, né? A gente verbaliza e acontece e tal. Se não aconteceu ainda, fica que ainda vai acontecer, vai acontecer. Isso é ótimo. A Joyce eu vi que foca bastante nos propósitos dela. A Miriam, a questão que é muito bacana é o que o seu gestor ele não fala o que ele te fala à toa. É porque você é uma pessoa aberta a ouvir. Então, assim, a gente permitir, dar abertura para quem está próximo, que pode contribuir para a gente, dar esse tipo de abertura para nos ajudar, nos incentivar, apoiar, não é todo mundo que faz isso. Então, o fato de você ter essa característica ajuda outras pessoas a ajudarem quando precisar. Isso é bacana também. Eu vou colocar aqui, vai ter gente que vai odiar que eu vou falar, mas assim, a parte que me ajuda muito mentalmente, eu sou extremamente metido. Eu sou extremamente metido no seguinte, colocar um termo melhor, mas eu sou extremamente confiante. O meu, eu resolvo, é muito forte. Eu tenho isso na minha cabeça muito forte, eu resolvo. Então, normalmente um dia que vai ser ruim pra gente, é porque a gente já tá prevendo algo ruim. Então, se tem algo que eu prevejo que vai ser ruim, na minha cabeça já tá muito forte, eu resolvo. Se acontecer tal coisa, tá tranquilo, eu resolvo. Ah, pode acontecer tal coisa, tá tranquilo, eu resolvo. Ah, Bruno, mas um dia você pode cair do cavalo. Se eu cair, eu resolvo. Então eu também vou levantar, eu resolvo. Então, o eu resolvo é o meu gatilho que me mantém bem também, mantém minha cabeça positiva. Então cada um tem os seus hacks e cada um tem seu hack muito poderoso. Então, ó, ficou uma cesta de hacks aí para as pessoas terem uma ótima mentalidade para pegar, né? Bom, um ponto que eu vou entrar aqui para vocês também é que acaba sempre discutindo assim, normalmente em empresas mais jovens, empresas iniciantes, ou empresas de pequeno, médio porte, são dois fatores. O quanto vocês acham que ambiente e estrutura afeta no dia a dia de um comercial e também como aparência e postura. Quero ouvir da vida de vocês assim que estão ali na linha de frente, o que vocês acham sobre isso, sobre estrutura e ambiente e vestimenta, aparência e postura também. Eu acredito que a aparência, né, ela fala primeiro antes da gente abrir a boca. Então, é muito importante que é a primeira impressão, né, que a gente causa, seja numa reunião com o cliente, seja até no ambiente corporativo com os nossos colegas. E não só também a aparência, mas o seu comportamento. E a gente tem também que estar em um ambiente agradável, né, que tenham pessoas positivas, né, porque é aquilo, a energia, né, contamina. Então, eu acredito muito no ambiente. Eu, por exemplo, na minha infância, eu era bolsista do Colégio Metodista, que era o melhor colégio lá de São Bernardo. E a minha realidade era muito diferente dos meus coleguinhas lá. Eu era bolsista, eu vim de uma família humilde. E ali, naquele ambiente, eu via coisas que eu queria conquistar também. Então, aquele ambiente para minha educação fez total diferença na minha vida. E eu acredito muito nisso. A gente tem que sempre estar procurando estar em um local melhor, com pessoas legais, ir num restaurante bacana. Então, acredito muito sobre isso, que dá muita diferença na nossa vida. Isso que você falou de família, eu falo bastante disso e você me trouxe uma lembrança agora positiva até. Porque, assim, a gente vem de uma família também humilde que sempre se limitando. Então, o carro do ano, não, nem tenta. Você não vai conseguir, nem tenta. Então, a gente cresce nesse ambiente. E aí, quando a gente se insere no mercado de trabalho e vê pessoas ali, pessoas igual você, que tem o carro do ano ou que tem uma estrutura de vida que você quer para você,
abre um leque gigantesco. Então, é um outro ambiente. Você saiu daquele ambiente, você se permitiu, inclusive, acessar esses outros ambientes com a mente aberta, né? Então, peraí, se essa pessoa tem isso, é um ser humano igual a mim, não tem nada demais, e ela consegue, por que que eu não vou conseguir? Então, o ambiente, ele molda muito a gente, só que tem a famosa epigenética, né? Então, não é o que me moldou não vai não tem que necessariamente me definir. A gente tem o poder de sair desse molde pequeno que a gente fica por conta da sociedade, do da nossa família também, que traz isso também de outras gerações, né? E o ambiente dentro, né, da empresa, com cada um, porque na Intec a gente tem, né, hoje 3 equipes, então o comercial é dividido em 3 equipes. Claro que cada equipe tem o seu gestor, e é muito legal que todo mundo se ajuda. Então, a Miriana, nós não somos da mesma equipe, a Ana também não é da mesma equipe que eu, e todos nós nos ajudamos muito, e às vezes a gente ajuda o outro sem saber. Porque ele tá ouvindo ali uma reunião que você está fazendo, então ele já anota. Eu anoto de quase todo mundo. Eu tenho vários post-its que eu escuto várias pessoas falando. Então, se manter, né, positivo também influencia outras pessoas, sem a gente ter essa intenção direta. Então, é muito importante mesmo a gente estar e contribuir para que o ambiente seja positivo. Eu não posso só querer um ambiente positivo, eu tenho que contribuir para isso também. Com relação a vestimenta e postura, é o que a Ana falou. A nossa vestimenta, o nosso visual, ele chega primeiro que a gente. Então, se você comparar alguém que, até mesmo no dia a dia, um dia que a gente está mal, se eu coloco ali um moletom, por exemplo, e vou trabalhar de moletom, eu vou ficar pior. Agora, se eu colocar uma roupa que eu me sinta bem, um salto, faz um penteado diferente, alguma coisa, aquilo já muda o seu dia. Não sei para os homens. Muda. Mas para as mulheres muda, porque a gente. Aí vem eu resolvo, eu acredito em mim, eu sei, eu faço, acontece. Então, essa junção toda contribui para o ambiente, enfim, trazer um retorno para todos e, sem dúvida nenhuma, não dá para eu querer um ambiente positivo se eu não sou positiva. Eu tenho que contribuir para o ambiente ser positivo também, né? Sim. Agora é minha vez. É bacana a gente ouvir um pouquinho de cada forma de pensar. Eu vou falar por mim. O ambiente, ele é muito importante. Só que o mais importante está na cabeça do vendedor. Eu vou puxar um exemplo da Isli. Eu gosto de exemplos. Eu falo que isso traz a dinâmica do nosso dia a dia. A Isli, ela faz parte da nossa equipe. E eu chegava no comercial e eu falava, essa moça, ela é muito centrada. Ela não olha nem pro lado. Ela não conversa. Porém, ela tinha os momentos de conversar, ela tem os momentos de interagir. Só que o foco dela é no escritório dela. Que eu acredito que hoje é o vendedor. Ele chega na empresa não para trabalhar para o CEO. Ele chega para trabalhar para ele. Porque se ele vende, ele tem resultado, o CEO vai ficar feliz também. Né? Então, isso faz com que essa parte de ambiente está mais em mim do que quem está ao meu redor. Ao redor conta, como a Ana mencionou, aquela música, aquela tranquilidade, de repente coloca um fone aqui, não vai atrapalhar do outro lado, ela vai conseguir ter um dia perfeito. Só que se a gente também trazer a parte de ambiente, mas eu só vou estar bem se o meu gestor me passar R$50 aqui. Ou só vou ficar bem se alguém me elogiar. A gente vai cair numa cilada. Então eu falo que para mim hoje o ambiente comercial ele é importante desde que a mentalidade esteja junto. Você chegar na sua mesa, abrir seu computador, fazer sua oração e começar o seu dia. Sobre a parte de vestimentas, eu acredito muito que a gente vive o nosso dia. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Você vai num shopping, você vê aquelas lojas chique, aquelas mulheres do lado de fora bem vestidas, você fala, uau! A credibilidade, a vontade de ter aquela roupa é incrível. Então eu falo que vestimenta conta sim, o teu dia ele muda sim. Eu falo que vestimenta não é sobre dinheiro, né? Porque tem gente que fala assim, mas eu tenho que ter um blazer chique. Eu tenho que ter uma roupa melhor.
Eu falo que vestimenta não é luxo, é postura. Se você tá com aquela sua postura, você fala assim, ó, eu sou aqui, hoje a pessoa que vai resolver o teu problema, vamos fazer o meet. A pessoa vê toda arrumadinha, toda bonitinha, fala, olha, me passou credibilidade. Então eu falo que se hoje você não está da forma que você precisa, faça até ser. Vá lá, hoje eu estou assim, não estou ainda como eu quero, mas eu tô com esse blazer. Ah, hoje eu queria estar daquele jeito, ainda não tá? Vai com aquele brinco. Vai chegar um momento que você fala, gente, eu tô igual a Ana. Aquele exemplo de mulher que eu admiro muito a Ana, eu falo que ela tem o jeito dela, que é muito bacana. Transparece uma delicadeza, uma mulher forte, uma postura incrível. Então, pra mim, você é a referência. Obrigada. É isso. Ó, maravilha. E é isso mesmo, vestimenta, assim, ó. Da ambientação, não tenho nenhuma dúvida de quanto ela interfere. Ambientação é estratégia. Não adianta filosofar, ambientação é estratégia. Não tem como eu pedir organização entregando algo desorganizado. Não tem como eu pedir seriedade em um ambiente onde só tem bagunça. É basicamente isso daí. Eu vou focar mais até na questão da vestimenta, que é cada profissional, principalmente no comercial, sem romantizar. Cada profissional, ele é um CPF ali trabalhando. Claro, tem os PJs e tal, mas tem a pessoa trabalhando. E cada pessoa ela vai ter o seu valor como profissional. E a vestimenta, ela diz muito sim sobre o valor para quem bate o olho. É igual aquela situação que às vezes você viu uma blusinha no Brás, R$20. Você viu a mesma blusinha em uma loja de grife X, R$800. Eu chutei alto, mas vai, R$300. Tá R$300, a mesma blusinha. O que diferenciou? O local que ela tá, o ambiente, tá um ambiente mais organizado, mais bonito, mais arrumado e tal, e faz com que a pessoa que está lá pague sim aquele valor porque está melhor apresentado. Então é a mesma coisa, quando a gente vai apresentar algo, tá mais bem vestido, o nosso valor dele também sobe. Claro, a gente, o que vai sustentar aquele valor daquela primeira impressão é o que for sair daqui, é o que vai sair da boca, mas você já começa aqui. Se vai manter, subir ou descer, aí é com você. Agora, se você vai de bermuda, chinelo, regata para tratar, o seu valor já começa aqui embaixo. Não adianta. Pode ser que suba? Pode, mas acho que vai ser difícil subir igual o nível que já iniciaria se você tivesse com outro nível de vestimenta. Bom, meninas, então, ó, foi um papo muito bom. Eu adorei, foi fluido, foi gostoso. Vocês falaram coisas bem bacanas. Para quem atua principalmente na área comercial, tenho certeza que vai conseguir extrair bastante coisa. E agora eu vou deixar o espaço aqui para que vocês possam dar o recado que vocês quiserem. Se vocês quiserem falar o que vocês oferecem hoje de solução, o que vocês oferecem de solução, se quiser deixar o contato de vocês, deixa. Se quiser deixar a rede social, deixa, fica à vontade. Então, vamos começar pela Joyce. Joyce, passa aí, olha para a câmera, mostra para o pessoal o que você oferece hoje de solução. Se quiser deixar seu contato, deixa. Se quiser deixar alguma rede social, deixa. Aí também fica seu critério aí, manda ver. Bom, se alguém ainda não conhece a Intec, o que eu, como Joyce, comercializo e te entrego. Eu facilito a vida da sua vida, a vida do teu gerente, a vida da tua empresa, em questão a saúde financeira da tua empresa. Então, eu te dou independência, eu te dou controle sobre a previsibilidade das suas vendas. E, inclusive, auxilio os seus vendedores num desempenho muito melhor, para que você esteja muito bem posicionado na construção civil. Então, eu já trabalhei em construtoras, fornecendo para construtoras muito tempo, inclusive numa empresa antes de vir para a Intec. E quando eu vim para a Intec, eu liguei para eles e falei, olha, eu tenho aqui a solução perfeita para o que você me pediu por anos. Porque quem fornece para a construção civil, muitas vezes tem ali um período de quedas, por não mapear as obras como nós fazemos, por não ter obras atualizadas, não saber quem é o tomador de decisão em cada obra, não saber da existência daquela obra. Então, o meu maior case, inclusive, é essa empresa que eu saí. E quando eu saí de lá, eu liguei para ele e falei, eu tenho a solução perfeita. Hoje ele é um cliente da Intec. Já o investimento que ele fez na Intec já se pagou. E ele está, inclusive, querendo expandir, o que é muito, muito legal também. E se você ainda está dependendo de carteira de clientes, de tráfego pago, não que você não tenha que investir, tá? Tem que investir, sim, de fato. Mas se você quer tomar o controle
das suas vendas, da sua previsibilidade, saber como está o mercado de fato, sem colocar a sua equipe para fazer isso, porque a Intec já tem toda uma estrutura para isso, entre em contato, me chama no WhatsApp, inclusive, o meu é o 011 98900 1201. Eu vou apresentar para você o que eu estiver de melhor, de acordo com a sua necessidade. Mas eu quero saber hoje o que você precisa, o que falta na sua operação, o que falta na sua empresa. E aí eu vou te apresentar a solução que eu tenho para que nós dois, juntos, sanarmos esse problema e, obviamente, todos saírem ganhando. Maravilha. Miriam? Eu quero agradecer pela oportunidade de participar desse podcast incrível. Se não tiver o caminho certo a trilhar, vai não bater meta, vai morrer na praia, como diz a história. E só pra gente finalizar aqui, e eu poder deixar, né, que eu falo assim, que o comercial não vence hoje quem fala melhor. Mas o comercial, ele vence quando começa a ter o primeiro não. Porque quando você tem o primeiro não, gostar do desafio para entender o porquê e acompanhar o follow-up faz a tal diferença. Obrigada mais uma vez. Maravilha. O recado que eu quero passar para vocês, né, que após 15 anos já de experiência, né, na área comercial, eu quero falar com você que quer entrar na área, né, de vendas ou que já está na área. Vendas não é só talento, é constância, é inteligência emocional, né, e é entender também que do outro lado da linha tem uma pessoa e não um número. Né, e pegando esse gancho aí de humanização, né, eu queria falar para você que precisa de uma plataforma de prospecção de obras. O grande diferencial da Intec é que nós temos uma equipe 100% humanizada. Então, hoje, na era que nós estamos de tecnologia, de conversar com robô, a Intec, ela traz esse diferencial para você que quer falar com o decisor da obra, com quem realmente contrata, né, engenheiro, comprador, de uma forma assertiva, não perder o seu tempo. Me procura, Ana Carla Peixoto Braga, Ana com 2 N's, Carla com K, que eu vou te ajudar. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Bom, pessoal, então, agradeço a participação aqui das meninas. Vou acrescentar aqui, né, aproveitar que elas estão aqui, então você precisou de uma plataforma de prospecção de obras. Precisa falar com o tomador de decisão de compras, aquele cara que vai decidir pela compra mesmo do seu produto, do seu serviço. A Intec te fornece essas informações. Além disso, dentro da plataforma, sem qualquer custo adicional, a Intec forma o seu vendedor em um vendedor especialista no setor da construção. E aqui, olha o baita time que a gente tem para dar uma consultoria, uma assessoria para vocês, para contratar a ferramenta. Então, liga para a gente, liga para a Intec, pega o contato delas. Quiser ligar diretamente na Intec, viu aqui as feras que tem lá, pede para falar com elas e segue com a gente. Eu vou agradecer mais uma vez aqui a participação de todas elas. Foi um episódio incrível e estou bastante satisfeito mesmo. E acredito que quem é do comercial vai aproveitar muito. Então, agradeço aí quem ficou até o final e também obrigado, meninas, aí pela participação. Obrigada. Obrigada. Então,